Quando pensamos no futuro, geralmente somos assaltados por medos e incertezas. O passado já não mais nos pertence. No presente, estamos aqui tentando fazer o nosso melhor, mas o futuro aponta para o desconhecido, para o nebuloso, e isso, por vezes, nos enche de ansiedade e desconfiança. O texto evangélico que hoje meditamos encontra-se no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, versículos do 20 ao 28. Trata-se do assim chamado discurso escatológico de Jesus, que encontramos também nos outros evangelhos sinóticos, mas aqui em Lucas temos alguns acenos específicos. Antes de tudo, precisamos considerar que esse discurso de Jesus é dito no templo, quando ele e os discípulos ali estavam, e diante da admiração causada pelo edifício sagrado, Jesus afirma: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Diante disso, os discípulos, no versículo 7, perguntam: Mestre, quando será isso? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Depois de fazer algumas advertências sobre falsos mensageiros que supostamente virão em seu nome e sobre as perseguições que sobrevirão aos discípulos, no versículo 20, o evangelista retoma o tema da destruição do templo e da cidade. Ele diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. No ano 70, Jerusalém foi invadida pelos romanos e o templo e a cidade foram destruídos. Lucas escreve seu evangelho depois desses acontecimentos, de modo que é provável que se trate mais de uma perspectiva histórica do que de linguagem figurada. O historiador judeu do século I, Flávio Josefo, na sua obra A Guerra Judaica, faz uma pormenorizada descrição da queda da Cidade Santa. Diz o autor: aos judeus, juntamente com as vias de saída da cidade, foi bloqueada toda a esperança de salvação, e a fome, feita mais mortal, exterminava o povo em casa e famílias inteiras. As casas estavam cheias de mulheres e de crianças esgotadas. Os becos de velhos esqueléticos, enquanto os garotos e jovens, com o corpo inchado, andavam como fantasmas nas praças e caíam onde quer que o mal os eliminasse. Eram tão fracos a ponto de não terem forças para sepultarem os seus parentes, e quem estava um pouco melhor hesitava em fazê-lo, seja pelo grande número de cadáveres, seja pela incerteza da própria sorte. A partir dessas palavras, podemos entender o conselho que Jesus dá aqui no versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. A fuga é apresentada como o único meio de se salvar. Porém, Lucas não se contenta em contemplar as coisas com os olhos do historiador. É a partir de uma perspectiva teológica que ele considera os fatos. Diz o versículo 22, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Aqui o evangelista emprega determinados conceitos muito conhecidos na literatura profética acerca do dia do Senhor, um dia terrível de vingança contra os seus inimigos e de salvação para os que se lhe mantinham fiéis. O autor considera a destruição de Jerusalém como parte de um desígnio divino que se abate sobre a cidade. E continua: infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. As grávidas e as jovens mães, símbolo da perpetuação de um povo, aqui não são vistas com esse otimismo. Aqueles que escaparem da espada serão vendidos como escravos, justamente os judeus, que se consideravam os homens livres por excelência. Eles se tornam servos dos pagãos.
e a própria cidade santa é profanada e reduzida a um lugar qualquer. A partir do versículo 25, o discurso assume um colorido ainda mais apocalíptico, e aqui é necessário fazer alguns esclarecimentos. O Apocalipse é um gênero literário que se serve de um rico simbolismo e que tem como finalidade máxima assegurar aos fiéis a intervenção de Deus na história. Portanto, não se trata do anúncio de catástrofes hollywoodianas, mas de um jeito de comunicar uma determinada mensagem. Diz o texto: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Tais sinais no sol, na lua, nas estrelas e no mar são imagens cósmicas e não acontecimentos cósmicos. Eles despertam nos homens o medo, assim como as dores de parto, um mundo novo está sendo gerado. Então, no versículo 27, surge o grande personagem no discurso. Eles então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. O Filho do Homem escatológico tem sua origem no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, e na literatura apocalíptica. A nuvem que acompanha o personagem é símbolo da presença de Deus, indicando sua qualidade transcendente. O poder e a glória são particularmente atributos do ressuscitado. Em Atos 1, 9, o mesmo Lucas, ao descrever a ascensão de Jesus, diz que depois de dar algumas instruções aos discípulos, ele foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. A mesma nuvem que o oculta dos olhos dos discípulos, naquele dia o manifestará a toda a humanidade. Como dizia, um dos objetivos da apocalíptica é a consolação dos fiéis. Se por um lado os homens temem tanto o abalo das forças cósmicas quanto a vinda do Filho do Homem, qual deve ser a reação da comunidade cristã? O versículo 28 nos responde: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para aqueles que creem, a perspectiva do encontro com o Senhor é ocasião de festa. Lucas fala aqui de libertação, uma palavra que designa a salvação. Esse era o termo empregado para se referir à libertação de um escravo ou um prisioneiro mediante o pagamento de um valor. Mas na literatura judaica, ele também assumiu um valor religioso. Diante de tudo isso, como o cristão se coloca diante do futuro? Ele se enche de esperança, porque sabe que, assim como Deus esteve presente ontem e o acompanha hoje, Deus já nos espera em nosso futuro.